Hoje em dia é tanta fake news, tanta mentira que você vê nas redes sociais que às vezes dá até um desânimo de você ficar entrando em Facebook ou em outras redes sociais. Mas por que que tantas fakes, tantas mentiras são passadas para frente? Quando você vai analisar as situações, você percebe que muitas vezes as pessoas não pesquisam aqueles que elas vão postar. Muitas vezes elas postam porque, encontrei isso aqui. Está de acordo com o que elas pensam internamente, então só pode ser uma verdade. Se está de acordo com o que eu penso, só pode ser verdade. Não importa, não vai fazer um levantamento, não vai pesquisar para saber se é verdade ou não. Eu já caí em algumas fakes, em algumas mentiras, que também tem outros fatores, né? Uma pessoa que eu confio postou, falei, bom, aquela pessoa que eu confio postou, então é verdade. Acabei postando, quando eu fui ver, não era verdade e tive que apagar a postagem. Então, assim, temos que ficar muito esperto com o que nós vemos, com o que nós analisamos aí pela internet, porque tem muita coisa que não corresponde à parte verdadeira daquela história, seja lá sobre o que for a postagem. Mas sobre essa questão de fake, é muito comum também as pessoas, mesmo sabendo que aquelas coisas são inverdades, elas passarem para frente. Porque aí já vai do mau caratismo, aí já vai que ela vai ter um objetivo ali por trás, né? A fofoca muitas vezes também prejudica muitas pessoas. Tem uma frase do Freud que fala assim: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais quem é Pedro do que Paulo. Então isso se aplica aos fofoqueiros. Quando alguém vem falar, vamos pegar o exemplo, Pedro não, vamos pegar aí. Quando José vem me falar de Maria, eu conheço mais José do que Maria. Porque José eu sei que é fofoqueiro. Agora Maria eu não sei se aquilo que ele está falando de Maria é verdade ou não. E temos que ter muito cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque se a pessoa fala mal do outro para você, quem garante que ela não vai falar mal de você para outras pessoas? Então tem que ter muito cuidado com essas questões. E aí nessas mentiras, nessas fofocas, nessas fakes, muitas vidas podem ser até destruídas. São reputações que caem, são nomes que são jogados na lama. E muitas vezes são pessoas que são pessoas de bem, são trabalhadoras, são idôneas, mas aí aqueles adversários políticos dela, isso quando eu falo adversário político, não só na política a nível municipal, vereador, prefeito, ou a nível estadual, ou a nível federal, nas políticas de empresas, nas políticas das próprias escolas, em tudo, em que lugar onde há um cargo que vai ser disputado, que vai ter uma concorrência, uma disputa por votos. Infelizmente você vai encontrar aí pessoas que usam da mentira, que usam da fofoca para denegrir e para manchar reputações de outras pessoas. E o engraçado disso é que as pessoas, elas tendem a acreditar na mentira. Elas tendem a divulgar uma fake news ou uma mentira. E isso é uma situação muito triste. Eu vou pegar um exemplo aqui de um colega meu do Face, ele assistiu meu vídeo, não vou falar o nome dele, lógico, mas se ele assistir meu vídeo, pode vir conversar comigo tranquilo. Se ele assistir, ele vai saber que eu estou falando dele, só que eu não vou falar o nome dele aqui, certo? Se ele quiser conversar comigo no PV, tranquilo. Mas assim, ele fez uma postagem sobre determinado estado, então eu falei, nossa, será que isso é verdade? Estado tal? Né? Eu fui lá, pesquisei, entrei no site oficial do estado, e aí nesse site oficial eu busquei lá as informações e vi que aquilo era mentira. Aí eu fui lá na postagem dele e coloquei o link, comentei, né, coloquei o link oficial do estado e falei, ó, essa postagem está mentirosa, olha o que está falando no site oficial desse estado. Deixei lá a mensagem, ele visualizou, ele não respondeu, ele, né, também não excluiu minha mensagem, mas também não apagou a postagem. Então muitas vezes as pessoas passam para frente mentiras e fake news porque ela internamente acredita naquilo. Não quer dizer que o que você acredite seja verdade e que corresponda a uma verdade, né, absoluta das coisas. Muitas vezes o que você acredita pode ser uma grande mentira e você muitas vezes não está querendo que a ficha caia nesse sentido aí. Aí alguém pode questionar: ah, mas todo mundo fala de todo mundo.
Bom, é mais ou menos, né? Vamos entender isso aí. É diferente quando você fala de alguma coisa que aconteceu sobre um fulano ou um beltrano, algum fato, e quando você passa uma mentira para frente. São duas coisas diferentes. Por exemplo, se eu tenho um amigo A, eu chego no amigo A e falo, ó, você viu o nosso amigo B? Ele fez isso e isso, uma coisa que ele fez. Aí você comenta sobre o que ele fez. Ah, eu gostei, eu falei, eu não gostei. E esse tipo de conversa é comum entre as pessoas, nas famílias, entre os amigos. Isto é comum. Agora, outra coisa que infelizmente também é comum é quando você passa para frente uma conversa que você não tem certeza se aquela conversa é verdade ou não. Então são duas coisas diferentes. Quando você passa uma fofoca para frente e quando você comenta um fato acontecido e aí você dá uma interpretação para aquele fato. Às vezes a sua interpretação pode estar errada. Também tem isso aí também. Tá? Mas são duas coisas bem diferentes. Então, para finalizar o vídeo, por que a fake news ela é difícil de acabar? Você pode falar assim, porque as pessoas dão força para essa fake news. As pessoas dão força à mentira. Enquanto as pessoas elas não tiverem cuidado em falar coisas pela internet, sem conhecimento, muitas vezes, em postar coisas sem pesquisar, essas fake news continuarão a existir. Né? Nós devemos ter muito cuidado. Não ter apenas um site como sua fonte de pesquisa, ou uma única fonte de pesquisa. Se você é de esquerda, procure ver o que a direita fala também. Se você é de direita, procure ver o que a esquerda fala também, porque senão você acaba caindo nos extremos. Né? E quando você cai nos extremos, o pensamento extremista não é legal, não é bom para ninguém isto. Você pode ver que hoje o Brasil tem duas correntes extremistas muito fortes, não vou falar delas aqui agora, pode ser um tema para um outro vídeo, mas resumindo, né, pesquise, se informe. Eu mesmo já caí em fake news, muitas vezes, igual eu falei para vocês, né, por confiar em alguém que colocou uma postagem, ou muitas vezes porque eu ainda estava naquela onda de acreditar internamente naquilo, então isso só pode ser verdade. Já tive que apagar muita postagem, já tive que me retratar. Depois de você perder, de você errar muito, de você tomar muita tapada na cabeça, você acaba aprendendo e ficando mais precavido. Enquanto o brasileiro não for precavido com suas postagens, vai acontecer sempre fake news e mentiras por aí. E lembrando, uma mentira não traz nada de bom, né? Uma mentira sobre uma pessoa pode acabar com a reputação da pessoa, pode destruir aquela pessoa, e muitas vezes é uma pessoa idônea, uma pessoa de bem, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Na verdade, se todos seguissem, né, o que Jesus fala, o que está na Bíblia, no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, essas fake news, essas mentiras nem existiriam. Então, um abraço a todos.